E aí, gente, vamos falar um pouquinho dessa atuação xoxa da seleção brasileira. Empate com a Venezuela em 1-1, partida do Brasil como mandante, Cuiabá, num jogo em que o Brasil teve alguns aspectos do jogo do Diniz, mas não conseguiu fazer o que diferencia o jogo do Diniz da capacidade de ter a posse e criar mais com ela e conseguir encontrar espaços movimentando a defesa adversária. O Brasil parou na forte marcação efetuada pela Venezuela, teve um jogo com mais posse, 70%, mais 70%, 71% no final, com mais finalizações. A Venezuela se apoiando no consistente sistema defensivo, que fez uma muito boa partida, mas ainda assim não deixa de ser a Venezuela. Um empate como mandante, e até mesmo fora de casa, contra a Venezuela é um resultado extremamente abaixo para o nível da seleção brasileira. Inclusive foi o primeiro empate da seleção brasileira contra a Venezuela em um jogo como mandante. No todo, a gente viu um time que não conseguiu criar. A seleção tocou muito a bola, variou muito, buscou inverter o jogo em algumas oportunidades, teve dificuldade para adentrar o sistema defensivo venezuelano. Times do Diniz têm que estar acostumados a jogar contra esse tipo de adversário que se fecha, porque o esquema do Diniz também propicia isso. Um time ter mais de 70% de posse de bola faz com que o adversário jogue majoritariamente no seu campo. É como, por exemplo, mal comparando, o Manchester City do Guardiola. Faz com que o adversário se retraia, porque o adversário está tocando a bola e você vai correr atrás, mas também sem querer se expor muito. Você também não pode ampliar sua defesa totalmente à frente, adiantar suas linhas, porque também vai acabar gerando espaço que o adversário justamente quer. Então, são times que, quando tem muita posse, tem que entender que vão enfrentar defesas bem montadas. Mas a capacidade de furar esses bloqueios é o que diferencia. O Diniz já fez isso muito bem no Fluminense, o Diniz já fez isso melhor nas primeiras partidas com a seleção. Nesse jogo contra a Venezuela não conseguiu, foi um fato. A atuação que passou muito pela dificuldade que o Vinícius Júnior teve, não conseguiu fazer uma boa partida. Normal, acontece em altos e baixos. É um jogador que não deixa de ser importante para a seleção brasileira, por isso é o cara que vai dividir a responsabilidade com o Neymar nesse ciclo. Uma atuação abaixo também do Neymar, ainda que fosse o cara que tinha um passe mais diferente, como teve ali nos últimos lances, por exemplo, um passe de cavadinha por cima da linha defensiva da Venezuela, que acha o Arana. É o cara que também é uma das principais peças fundamentadoras que o esquema do Diniz possa funcionar, porque tem esse passe quebra-linhas, tem esse passe diferente, essa visão de jogo apurada. No todo, o ataque do Brasil jogou muito mal, tanto o Richarlison, sumido praticamente a maior parte do tempo, quando apareceu também não fez nada demais, e o Gabriel Jesus entrando mal. Faz parte também essa atuação das convocações errôneas do Diniz. O Richarlison não era o momento dele ser convocado, então investindo em dar essa chance a ele, mas não é para a seleção brasileira ser o refúgio do Richarlison para tentar com que ele volte em boa fase, para tentar que ele supere os problemas que está passando no extracampo. O lugar na seleção não é para isso, é para o melhor jogador na função naquele momento. Esse não é o Richarlison. O próprio Gabriel Jesus ainda era uma convocação que para mim era correta, mas ele teria que ter um cara para dividir a posição com ele. Por que não convocar o Endrick? Tá aí disponível, por que não dar os primeiros minutos do cara? O Vitor Roque tá com um problema de lesão e tal, mas também não tinha sido convocado, sabe? Então são coisas que dificultam a relação do Diniz nesse início. Convocação de Gerson nem se fala, entrou para brigar no final, um cara que tá super abaixo no time dele há algum tempo, tava ali convocado. O André entrou mal, mas o meio de campo não diferencia do tradicional Casemiro, Bruno Guimarães por ali. Na defesa, Danilo, totalmente cansado, já soa como quase que uma obrigação do Danilo de estar ali. Ele está sempre convocado há 5 anos e não consegue mais extrair. É um cara que na lateral já não funciona tanto como foi um dia, já é um cara mais experiente, na Juventus, joga mais até na linha de zaga. A entrada do Ian Souto, inclusive, deu uma diferenciação, ele foi um cara mais agudo, foi acho que a única boa notícia foi o Ian Souto e o Gabriel Magalhães, que fez o gol do Brasil numa cobrança de escanteio do Neymar. Inclusive o Neymar joga mal, mas deixa uma assistência. O Gabriel Magalhães faz uma boa movimentação, consegue se desvencilhar da defesa no único erro venezuelano e faz o gol de cabeça. As duas boas notícias, Ian Souto e Gabriel Magalhães. No mais, a seleção jogou muito abaixo. O Diniz tem com o que se preocupar. O esquema dele, óbvio, é um início de projeto, mas ainda fica a questão por quanto tempo durará esse projeto. Só realmente até supostamente o Ancelotti chegar,
vazou mais uma notícia de que o Ancelotti realmente vai para o cargo ano que vem, saiu na imprensa europeia. E essa transição não faz sentido nenhum, porque se o Ancelotti vier, todo esse esquema de posse de bola que o Diniz está tentando aplicar e vai tentar fazer ao máximo isso durante um ano, vai por água abaixo. O Ancelotti joga completamente diferente disso, é um time mais reativo, de contra-ataque. A gente vê o Real Madrid do Ancelotti. Então vai sair de um Diniz da posse para um time reativo. A gente viu a entrevista do Ederson falando que é um período adaptativo, mas que eles estão gostando de jogar mais com paciência, com a posse. Era diferente do que era o Tite, vai para um Diniz, projeta-se um Ancelotti, são totalmente divergentes entre si. E se o Diniz ficar, as convocações precisam fazer mais sentido, ele precisa oportunizar mais alguns garotos. O prazo dele, o ciclo está só começando, mas já tem o Uruguai na terça-feira, tem a Argentina no mês que vem. O empate contra a Venezuela botou uma pressão absurda para esses próximos jogos, justamente Uruguai, Montevidéu e depois a Argentina no mês que vem. Ficam dúvidas, começa a surgir uma pressão, um Diniz que também já não faz muito sentido, porque ele está conciliando com o Fluminense, pensando já na final da Libertadores, que acontece no início de novembro, ele tem esses jogos das eliminatórias. Tudo não faz sentido. A maioria das coisas não faz sentido. Desde as convocações, a atuação abaixo foi um fruto disso, um fator disso, mas também um time que faltou criação, faltou o brilhantismo das peças de Vinícius Júnior e Neymar Júnior para furar as defesas, para furar os bloqueios. Times do Diniz precisam disso também e a conectividade entre eles também não funcionou. A atuação para esquecer, no mais, é buscar melhorar para o jogo contra o Uruguai, porque se jogar da maneira como jogou hoje, que deve inclusive ser a tônica com o Uruguai mais reativo, o Uruguai se defendendo e buscando atacar em velocidade, se jogar dessa forma, o Uruguai vence em Montevidéu. Me deixa aí nos comentários as suas opiniões sobre esse jogo, muito obrigado por assistir, sem muito comentário no final porque tá tarde, esse vídeo tá saindo só no outro dia, mas eu tô gravando logo após o jogo. Até o próximo, tchau!